Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. É com muita satisfação que a gente vai tratar sobre um outro tema, de aula prática, que tem a ver com a dormência de gemas, mas de uma forma geral, de uma forma mais pontual, tem a ver com a quebra de dormência, então, de gemas. Esses slides contamos com o apoio do Juliano e da Rafaela. Como a gente já viu na aula teórica, na nossa aula síncrona, nós tratamos sobre a dormência de gemas em plantas de clima temperado, principalmente porque é onde a gente tem um foco maior na agricultura, e principalmente na agricultura catarinense e de uma forma bastante especial a fruticultura catarinense. Para tanto, eu acho que é bem importante nós termos o conceito muito claro de dormência. Então, dormência é a paralisação do crescimento dos órgãos vegetais devido a condições climáticas ou fisiológicas. É governada por fatores do meio ambiente que afetam teores dos hormônios vegetais, que por sua vez controlam as mudanças metabólicas que conduzem à quebra de dormência. Dormência de gemas está relacionada à atividade principalmente da enzima catalase e do hormônio ácido abscísico. Então, nós temos o quê? Nós temos várias plantas de clima temperado de uma forma muito especial, as frutíferas, as quais elas precisam que sejam quebrado a dormência, ou de forma natural, ou de forma artificial. Então, aqui nós mostramos para vocês alguns exemplos que dependem de unidade de frio para que possa sair do estado dormente e produzir as frutas. Então, nós temos aqui a videira, temos macieira, ameixeira, caqui, mirtilo e kiwi. Para a gente compreender um pouquinho melhor como a coisa da quebra de dormência ocorre, porque a dormência, a planta perde por um período todas as folhas e suas gemas então ficam em estado de não atividade, ou seja, as células dessas gemas ficam desprovidas de atividade metabólica ou chegando a quase zero. Entender como funciona, por exemplo, a videira, já que é uma planta de importância econômica bastante expressiva e vem tomando muito crescimento em relação à produção do vinho. Então, o que nós temos aqui para a gente entender? Esse é um lenho velho, esse é um ramo de 2 anos e esse aqui é um ramo de 1 ano. Esse ramo de 1 ano, a gente tem que prestar atenção em relação às suas gemas. É ele que vai dar o quê? A origem aos ramos do ano, que vai ter condições daí de produzir cachos ou outras estruturas como gavinha. Então é importante a gente entender, por exemplo, um ramo do tipo sarmento, em que tem-se o nó, os entrenós aqui representado, gema franca, gema pronta, gema basilares, gemas latentes e temos aqui a gema cega. O processo para quebra de dormência são feitas de duas formas. Uma é de forma natural, quando a espécie de planta, então, ela é plantada num local em que o frio é suficiente para que ela depois possa sair do estado de dormência, ou por meios artificiais. Então, a gente tem aqui a poda, o arqueamento dos ramos, daí ele reduz a velocidade de circulação da seiva ou dos fotoassimilados pelo sistema vascular, ou ainda por incisão anelar. Então, isto aqui é feito de forma artificial. Depois a gente mostra uma imagem mostrando uma incisão anelar. O que a incisão anelar faz? Acumula promotores de crescimento na região, então, próxima à gema. Ainda pode ser feito o quê? Tratamento químico com produtos à base do quê? À base de fito-hormônio, ou fitorregulador, ou regulador de crescimento, e aí induz a abertura das gemas, com isso a saída do estado de dormência, levando ao crescimento vegetativo. Um exemplo, ou exemplos bastante importantes e interessantes, são esses aqui: óleo mineral, dinitro-ortocresol, tiureia, nitrato de potássio, nitrato de cálcio, ácido giberélico e cinetina.
Então, são componentes capazes de tirar do estado de dormência de gemas de plantas de clima temperado. Então, esses produtos aqui, eles podem substituir parcialmente a necessidade de frio e estimular a brotação de gemas. Tem um que é muito utilizado, talvez o mais utilizado, tem na sua composição, então, ácido giberélico, a cinamida hidrogenada, que é H2CN. Então, é um regulador vegetal mais usado, muitas vezes é utilizado em conjunto com o óleo mineral. Então, o que acontece quando você usa cinamida hidrogenada ali onde está a gema? Diminui a atividade da catalase sem modificar a peroxidase, aumenta o peróxido de hidrogênio nas gemas, ativa o ciclo das pentoses e, com isso, liberação de energia e quebra de dormência. O óleo mineral ele pode ser utilizado tanto sozinho como em conjunto com a cinamida hidrogenada. E aí, o óleo mineral ele aumenta a eficiência e uniformidade prolongada da cinamida hidrogenada, porque ele consegue o que? Se ligar e se manter ali na gema. Aqui nós temos um exemplo de um gráfico realizado por Botelho e Miller, em 2007, em que eles observaram a cinamida hidrogenada em conjunto com óleo mineral. Eles observaram diferença em relação a essa composição. Então, o que eles viram? Eles viram que a cinamida hidrogenada 0,4% e óleo mineral 4%, você tem aqui uma boa eficiência de dias após o tratamento de quebra de dormência. Também utilizaram extrato de alho, né, e verificaram a eficiência. A testemunha, então, só água, né, não tem tanta eficiência assim, não tem tanta eficiência assim, e ainda o óleo mineral sozinho também não tem tanta eficiência quanto os demais tratamentos aqui. E por último, então, é possível fazer quebra de dormência em videira, utilizando-se de incisão anelar acima da gema, ou fazendo incisão, um corte vertical abaixo da gema. Essa condição acaba modificando os níveis hormonais e com isso leva à atividade das gemas. Com isso nós agradecemos a todos os envolvidos e esperamos agora que vocês façam um resumo desse vídeo aqui apresentado e do outro vídeo que mostra efetivamente a aula prática. Bom dia!